Eu sei que você tá confuso, calma que eu vou te explicar. Não, você não assistiu esse vídeo já. Eu sei, parece que você já assistiu, ou talvez você nunca tenha visto um vídeo desse canal, mas de qualquer forma parece que essa história tá se repetindo. Fala, pô, mas de novo, 9060 XT, 5060 Ti, que negócio é esse? Qual das duas placas eu vou escolher no fim da história? E se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar todos os detalhes que envolvem essas placas de vídeo, que são bem interessantes pra você que tá procurando uma alternativa pra placa de vídeo pra Full HD e pra Quad HD. Sim, eu falei Full HD e sim, eu falei Quad HD. Eu resolvi comparar a RX 9060 XT e a RTX 5060 Ti. Mas esse comparativo aqui, ele vai certinho pra aquilo que você... Sabe aqueles preços que você viu lá? Tá muito parecido, não tá estranho? Você viu uma 5060 Ti muito mais barato que uma 9060 XT? Ou você viu uma 9060 XT muito mais barato do que uma 5060 Ti? Pois é, aqui que eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo nessa disputa e o que vale mais a pena, uma 9060 XT ou uma 5060 Ti? Quem que é a melhor escolha? Qual que vai durar mais? Qual que tem a melhor performance? Tudo isso. E eu prometo pra você, vai ficar mais confuso ainda. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Mas eu vou dar o meu melhor para tentar deixar menos confuso. A verdade é o seguinte, aqui a gente está testando a RX 9060 XT de 16 GB e a RTX 5060 Ti de 8 GB. Não é exatamente um comparativo direto, mas ao mesmo tempo é. Claro, tem versões de 16 GB das duas placas e tem versão de 8 GB das duas placas. Ambas se chamam RTX 5060 Ti, a de 8 e a de 16, e 9060 XT, de 8 e 16 GB. Então, na hora de você pesquisar, quando você coloca lá na loja RX 9060 XT ou RTX 5060 Ti, se você for só pelo preço, se você filtrar ali o mais barato e pelo preço, provavelmente você vai se confundir, porque vai ter RX 9060 XT mais barata do que 5060 Ti e também 5060 Ti mais barata do que 9060 XT. Por quê? O modelo de 8 GB da 9060 XT é o mais barato de todos. O modelo de 8 GB da 5060 Ti tende a ser o segundo mais barato, ou seja, é uma 5060 Ti mais barata do que uma 9060 XT, mas a 9060 XT de 16 GB. E a 9060 XT de 16 GB tende a ser mais barata do que a 5060 Ti de 16 GB. Então, não importa o que você está procurando, você vai ficar confuso. E por que eu escolhi esses dois modelos aqui? Inclusive eu já trouxe comparativo para vocês da 5060 Ti de 16 GB com a 9060 XT de 16 GB, dá uma conferida lá nesse vídeo, e também já comparei a 5060 Ti de 8 GB e de 16 GB. Então vocês já estão bem cientes da diferença que tem entre esses modelos. Eu resolvi comparar a 9060 XT de 16 GB e a 5060 Ti de 8 GB porque em preço elas estão muito próximas. E de novo, se você está pesquisando, você deve já ter trombado com essas placas mais ou menos no mesmo valor. Vez ou outra elas estão num preço igual, às vezes uma tá mais barata do que a outra, e aí você fica em dúvida, tipo, qual que eu vou escolher? A 5060 Ti, afinal, pô, eu já conheço a Nvidia, a RTX e tal, meus amigos todos têm, falam que é boa e tal, e o Ray Tracing, o DLSS, o Frame Generation, mas e essa placa da AMD aqui? Pô, tem 16 GB, né, o pessoal também tá falando bem aí, diz que melhorou muito e tal, mas e o negócio dos drivers, e será que não consome muito, não esquenta muito? Como é que é? Tem vários preconceitos e várias, pré-definições na sua cabeça em relação a essas placas, mas eu vou explicar certinho. A 9060 XT, como eu disse, são duas versões, a versão de 8 e 16 GB, 5060 Ti 8 e 16 GB. Ambas as fabricantes optaram por modelos que utilizam a mesmíssima GPU, então não importa qual das duas placas você compra, de qual fabricante, qual das duas variações, ambas vão utilizar a mesma GPU, com a mesma arquitetura, a mesma litografia, tudo. A única coisa que vai mudar é a quantidade de VRAM. E o preço, claro, o preço também muda. Óbvio. E se a gente comparar diretamente as duas placas, eu nem vou entrar muito aqui em especificações técnicas, porque assim, consumo é basicamente a mesma coisa. Em relação à memória, mas a memória aqui é GDDR7 contra GDDR6. No fim do dia, o que importa é a performance, né? Então, também não faz tanta diferença assim. Claro, a memória da 5060 Ti é mais rápida, então se você precisa para alguma tarefa específica para trabalho com uma velocidade mais rápida, 5060 Ti. E uma outra diferença que dá pra gente comentar é que, bom, a 9060 XT tem só 3 portas para monitor, enquanto que a 5060 Ti ambas tem 4. Eu não sei se isso é importante pra você, mas fique sabendo. Vou ser sincero que 3 tá bom demais, né? Mas você tá pagando a mesma coisa porque não tem 4, né? Realmente. Ambas utilizam PCI Express 4.0 X8.
significa que dá para você usar tranquilamente em placa-mãe PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 ou PCI Express 3.0. Então se você vai utilizar em placa-mãe mais antiga, também dá para usar, mas tem uma pegadinha, então fica até o fim do vídeo porque você vai precisar assistir isso para eu te explicar por que talvez, se você esteja com um sistema mais antigo, você pode preferir uma ao invés da outra. Mas acho que já deu para vocês entenderem que as placas são meio que equivalentes, né? Então é uma disputa bem acirrada, tanto em performance, quanto em especificações, quanto em preços. Eu resolvi testar aqui em jogos em Full HD e também em Quad HD. E eu vou mostrar para vocês a performance em jogos com rasterização, com DLSS, com Ray Tracing, com FSR, com Upscaling, com Frame Generation. Enfim, o cenário geral para você poder decidir o que você acha melhor aí para o seu sistema. E vou falar aí sobre algumas pegadinhas que, se você não ficar esperto, você vai acabar caindo. Para os testes, eu escolhi a nossa bancada com Ryzen 7 9800X 3D. Para refrigerar ele, é um watercooler de 360H150i da Corsair. A placa-mãe é uma X870E. As memórias são Corsair DDR5 6000 MT por segundo. Por armazenamento, um MP600 de 4TB também da Corsair. E a fonte é uma fonte de 1500 watts, uma HX 1500i da Corsair. As placas de vídeo escolhidas são a RX 9060 XT da ASRock, modelo Steel Legend, e o modelo de 8 GB da RTX 5060 Ti da Ino 3D. Esse modelo aqui, ele já tem um pequeno overclockzinho de fábrica, mas é pouca coisa, enquanto que esse aqui ele segue as especificações de referência, ou seja, qualquer placa que você comprar vai ter uma performance igual ou melhor do que essa placa, enquanto que essa daqui você pode pegar um modelo de referência que talvez seja levemente inferior. A gente tá falando de coisa de 2% na média no final, então não é nada super relevante, mas tenha em mente que pode ter essa diferencinha aí por conta de ser um modelo overclockado. Começando aqui pelo Alan Wake 2, aqui a gente testou com o preset PlayStation 5 qualidade. Esse aqui é um preset do Hardware Unboxed, tá? Então ele é um preset equilibrado, não é colocar tudo no ultra, no médio, no máximo. E aqui a gente tá utilizando 100 DLSS. A 9060 XT fez 103 de média, 84 de mínima, e a 5060 Ti média de 100 e mínima de 83. Utilizando ainda o mesmo preset, mas ligando o Ray Tracing no médio, a 9060 XT fez média de 41 e mínima de 34. A 5060 Ti média de 46 e mínima de 36. Então a gente já vê uma pequena vantagem aqui da placa da NVIDIA em Ray Tracing, mas também coisa ali no caso dos 11% na média e 6% na mínima. E já que a gente usou o Ray Tracing, a gente pode usar aqui também o Upscaling para ter um ganho ali de performance. Lembrando que o Upscaling é uma coisa e o Frame Generation é outra, tá? Então usar o DLSS ou FSR normal não tem problema nenhum, porque você não vai estar adicionando frames gerados por inteligência artificial, você vai ganhar performance, porque ele está fazendo o upscaling, ou seja, ele está renderizando uma resolução maior e através da inteligência artificial ele está trazendo a qualidade para sua resolução nativa. Aqui a gente utilizou no modo qualidade, a 9060 XT fez média de 68 mínima de 56, enquanto que a 5060 Ti fez média de 75 e mínima de 54. Curiosamente, melhor na média, mas a mínima da 9060 XT é levemente melhor ali do que a 5060 Ti. Partindo agora para o Plague Tale Requiem, aqui rodando com tudo no Ultra em Full HD, sem nenhum tipo de upscaling, a 9060 XT fez média de 86 e mínima de 66, um empate técnico com a 5060 Ti que fez média de 87 e mínima de 70. Ela tem uma mínima um pouco melhor e a média basicamente um empate técnico, você não vai sentir a diferença de 1%. Call of Duty Black Ops 6, aqui testando o modo multiplayer, lembrando que o Black Ops é sempre a base para você que tá pensando como vai ser a performance no Warzone, e a 9060 XT fez média de 148 e mínima de 109, enquanto que a 5060 Ti fez média de 122 e mínima de 93. Então a placa da AMD saiu bem melhor aqui, a gente tá falando de uma vantagem de 21% na média e 17% na mínima. Então as placas da AMD tendem a se sair melhor nesse jogo. Com o mesmo preset no Ultra, mas utilizando agora o Upscaling com o DLSS ou FSR, lembrando que isso, mesmo em jogos competitivos, dá para você usar, porque você não vai estar adicionando nenhum tipo de input lag, de latência, nada, você tá só ganhando performance. Aqui a 9060 XT fez média de 161 e mínima de 120, enquanto que a 5060 Ti fez média de 132 e mínima de 101. Outro detalhe importante que eu quero falar para vocês é que quando a gente falar aqui de Upscaling, no caso da AMD vai estar utilizando o FSR ou o ZSS, enquanto que na 5060 Ti vai estar utilizando o DLSS. É bom lembrar que as tecnologias não são diretamente comparáveis em relação à qualidade, a gente só está utilizando o mesmo preset aqui, então qualidade de um pode não ser a qualidade de outro e por aí vai, mas para tentar chegar num acordo a gente utiliza o mesmo preset e aí vocês conseguem ter uma noção do que você teria na sua casa. A gente não está falando de qualidade, a gente está falando só de performance. Entendeu? Outro jogo competitivo, CS2. No CS2 a 9060 XT faz média de 317, mínimo de 202. 5060 Ti fez média de 379 e mínima de 213. Então tem uma média maior, mas a mínima é basicamente a mesma e pouca coisa melhor do que a 9060 XT, o que gera mais uma instabilidade, né? Na verdade você tem picos altos ali, então fica meio oscilando ali a performance, mas tem mais FPS na média. Só 5% na mínima, mas são 16% na média. Utilizando o FSR dá uma melhorada ali para 9060 XT, o que é curioso, né? Porque tecnicamente está renderizando numa resolução menor. E a 9060 XT fez média de 410 e mínima de 281. A 5060 Ti fez média de
463 e mínima de 289. Então ficou 11% ali na média e 3% a mínima. A mínima ficou basicamente a mesma coisa, melhorou um pouco na média, mas a 5060 Ti de 8GB ainda é melhor. Cyberpunk 2077 rodando com preset Ultra, sem Ray Tracing, sem nada, 120 de média para 9060 XT, 100 de mínima, 122 de média, 98 de mínimo para 5060 Ti. Exatamente a mesma performance, você não vai sentir diferença nenhuma de 2% para lá, 2% para cá. Rodando agora com preset Ultra, mas com preset Ray Tracing Ultra. E aqui a 9060 XT fez média de 48 e mínima de 41, enquanto que a 5060 Ti fez média de 54 e mínima de 44. Então 11% melhor ali a 5060 Ti comparado com a 9060 XT e 8% na mínima. Não é tanto assim, se a gente for comparar como era nas gerações anteriores, até que tá bom o Ray Trace, pelo menos no Cyberpunk aqui para 9060 XT. Ainda no Ultra com o Ray Tracing, mas utilizando agora o Upscaling, o FSR e o DLSS, as duas placas têm a mesma performance. Então acaba meio que voltando para os patamares anteriores utilizando o Upscaling. Esse jogo também tem o Frame Generation. Frame Generation sim é para adicionar fluidez. Então você não vai estar aqui ganhando performance, porque o frame gerado por inteligência artificial não corresponde a um comando. E claro, dependendo do FPS de partida, se você está partindo com FPS muito baixo, ele não vai fazer milagre. Ele vai te dar uma sensação de ter frames mais altos, mas o tempo de resposta vai ser mais lento. Você vai sentir no mouse que tá pesado, apesar de aparecer ali para você 60, 80, 1 milhão de FPS. Na verdade, o que conta é o FPS de saída. Se você sair com FPS muito baixo, vai ser ruim em qualquer um, porque ele só vai adicionar um pouco de fluidez no seu jogo. DLSS com upscaling, FSR com upscaling, performance, frame generation, fluidez. E aqui o frame generation com a 9060 XT 161 e com a 5060 Ti 137. Agora testando no Path Tracing, ou seja, no Ray Tracing, no Ultra, né, o Overdrive, as duas placas têm a mesma performance com o Frame Generation, tá? Então, obviamente que significa que nenhuma das duas placas está fazendo exatamente 80 FPS, que elas estão fazendo menos, mas como último recurso você acaba utilizando o Frame Generation para dar mais fluidez, mas tem em mente que está rodando ali para baixo dos 60 FPS, mais ou menos na casa dos 60. E claro, a placa da NVIDIA tem um Multi-Frame Generation, ou seja, quando você já está com uma performance base boa, você pode ligar o Multi-Frame Generation para chegar lá na taxa de atualização do seu monitor. E aqui a 5060 Ti consegue chegar até na casa dos 170 frames gerados, mas é bom lembrar que, claro, você vai adicionando frames, vai gerando um pouquinho mais de latência. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Enorme o jogo, pelo menos o título. 9060 XT e 5060 Ti bem próximas em performance, mas a 5060 Ti sai melhor. 51 na média, 36 na mínima, 48 na média, 37 na mínima para 9060 XT. A diferença é só de 6% ali na média, e inclusive a 9060 XT é tecnicamente melhor na mínima, mas é pouca coisa. A experiência vai ser muito parecida com as duas. E se você utilizar então o Ray Tracing no alto, como foi o caso aqui, vai ser bem parecida. Mas você já começa a perder performance na mínima na 5060 Ti. Olha que curioso. Você tinha basicamente a mesma mínima, mas você começou, ligou o Ray Tracing, já começa o quê? Dá uma olhada. Presta atenção no gráfico ali da memória. Vai ficando esperto aí, porque daqui pra frente pode aparecer coisa interessante ali. Utilizando o Ray Tracing, aí as mínimas já ficam 15% melhores na 9060 XT, apesar da performance na média ser igual. E utilizando o Upscaling para tentar dar uma melhorada, melhora na 9060 XT, mas na 5060 Ti de 8GB não melhora muito. 37 de mínima. A média das duas fica igual, mas 22% melhor na mínima a 9060 XT, ou seja, tem bem mais estabilidade porque tem mais VRAM. E lá vamos nós! E utilizando o Frame Generation, daí saindo daquele FPS base, que já é um FPS bom para você utilizar o Frame Generation, a 9060 XT faz ali 110 frames e a 5060 Ti faz 98. Uma diferença só de 12% em favor da 9060 XT, mas é bom lembrar que a gente não está comparando a qualidade desses frames gerados, está comparando só a quantidade. Fortnite, que eu sei que é um jogo que não é tão exigente, mas as pessoas meio que jogam ele, né? Então, a 9060 XT e a 5060 Ti tem basicamente a mesma performance na média, mas a mínima da 9060 XT é melhor. 9% melhor na mínima e na média basicamente a mesma coisa. 2% tá dentro da margem de erro ali. Utilizando o preset alto, mas com o Upscaling agora, utilizando o DLSS ou o ZSS, a 5060 Ti consegue bater 197 FPS, ou seja, ela passa na média, mas a mínima ainda continua pior. 190 na média para 9060, mais 167 na mínima contra 146. Então tá mais estável Fortnite. Na mínima aqui, 14% melhor para 9060 XT. Horizon Forbidden West, um port pro console, é um jogo relativamente pesado. E aqui a 9060 XT no preset muito alto, faz média de 103 e mínima de 85, contra uma média de 81 e mínima de 63. Aqui provavelmente é o jogo que a gente viu o maior ganho em cima da
5060 Ti. É claro que é um jogo otimizado, né, porque veio do console, que é uma plataforma AMD, mas 27% na média, 35% na mínima. E se atente à mínima, que é bem importante, porque aqui nesse jogo, mesmo em Full HD, a VRAM já começa a fazer diferença. E isso fica muito claro quando a gente utiliza o preset alto, mas vai pro DLSS ou FSR. Lembrando que Upscaling também utiliza VRAM. Ray Tracing também utiliza VRAM. E aqui fica muito claro que para 5060 Ti não vai dar não. Ela sai dos 81, vai para os 63 FPS de média, sai dos 63 para os 33. Então, ela perde performance ligando o DLSS. Por quê? Porque, a VRAM já não tem mais, né? Então, não ajudou muito. Já a 9060 XT ganhou performance 119 na média, 99 na mínima. Não é tanto ganho assim, mas ganhou uma performance. Só que daí a diferença dá tipo 200% na mínima e tipo quase 100% na média. Tudo isso? Ai, quer dizer que não dá pra rodar o jogo nessa placa vai ter 8 GB? Não, claro que dá. Não dá na mesma qualidade com a mesma performance. Você vai ter que diminuir a qualidade pra ter a performance. Porque a GPU claramente dá conta, mas a VRAM... Tá bom, eu não vou aguentar mais! E aqui é um bom exemplo pra gente mostrar o Frame Generation. Quando você vê aqueles gráficos maravilhosos da NVIDIA mostrando, olha que ganho de performance que teve da geração passada, é disso que eles estão falando, de Frame Generation. Mas lembra que eu falei do Frame Generation? Pois é, ele não ganha performance, ele ganha fluidez. Só que você tá saindo ali de 63 FPS, o que, ok, é uma média boa pra você utilizar o Frame Generation. Ele vai pra 100. Mas a mínima vai continuar ruim, porque não tem milagre, né? As mínimas ainda vão continuar ruim e você vai ter aquela sensação de que, apesar de estar mostrando FPS pra você, não tá fluindo tão legal. A 9060 XT, por sua vez, faz média de 196 FPS. Então, você consegue ganhar uma fluidez legal. Indiana Jones and the Great Circle, a gente colocou aqui pra testar o Ray Tracing com o preset Ultra e a 9060 XT faz média de 86 e mínima de 76 e a 5060 Ti de 8 GB faz 0 FPS. What the fuck? Ah, não, tá certo. Ela faz 0 FPS que ela cracha, ela não consegue abrir o jogo nessa qualidade. Ah, e por que você não testou numa qualidade menor? É porque a gente não vai ficar mudando o preset pra só agradar uma placa de vídeo, você entendeu? A realidade é, dá pra você rodar um Indiana Jones and the Great Circle nessa placa, mas não nessa qualidade. Apesar da GPU ser capaz, a quantidade de VRAM simplesmente não tanca. Rodando com o preset Ultra e o RT médio, a 9060 XT faz média de 28 e mínima de 24. Daqui pra frente eu não preciso falar que a 5060 Ti não consegue rodar. E rodando com o preset Ultra, com RT médio e FSR qualidade, a 9060 XT faz média de 37 e mínima de 31. Curiosamente, com o Frame Generation, nenhuma das duas placas funcionou, porque essa daqui já não abre o jogo mesmo. E a 9060 XT cracha no meio dos testes. Então pode ser uma instabilidade de driver, alguma coisa que seja resolvido posteriormente, mas nessa versão atual de driver não dá pra rodar. Então, 0 ponto pras duas nesse quesito. Muito bom. Chateado. Starfield, o jogo esquecido pela Bethesda, lembrado por nós. 9060 XT faz média de 66, mínima de 55, contra uma média de 62, mínima de 52. Só 6% de diferença, não é muita coisa, e as duas estão com uma performance relativamente boa pra você jogar esse jogo. Relativamente bom. Você pode usar o DLSS ou FSR pra fazer upscaling aqui, as duas continuam com a mesma performance. É curioso esse jogo como escala nas duas placas, né? Melhorou bastante, inclusive do lado da AMD, que era bem ruim, mas as duas escalam igual. E se você ligar o Frame Generation, dá uma pequena diferença ali, vai dar 10 FPS de diferença entre as duas placas, 8% na média. Star Wars Outlaws, um jogo bem novo aí, as duas placas com a mesma performance, 53 na média, 43, 40 na mínima, bem parecida mesmo. A mínima da 9060 XT é um pouco melhor, 8% ali, até razoável, né, a diferença, mas a experiência é bem parecida nas duas. Utilizando o DLSS e o FSR aqui, as duas continuam com a mesma performance. A diferença na mínima cai um pouco, agora só 4% a favor da 9060 XT. E com o Frame Generation, na AMD se sai melhor, 134 contra 121 frames. The Last of Us, a 9060 XT faz média de 113 e mínima de 97, faz até sentido um port de novo do console, mas a 5060 Ti que vai muito mal, média de 83 e mínima de 62. E dá uma olhada naquele dado que eu pedi pra você, presta atenção ali. Você viu, né? Pois é. Diferença de 56% na mínima e 36% na média. Essa agora é a maior diferença que a gente já viu nesse teste. E faz bastante sentido porque o jogo exige bastante VRAM, mesmo em Full HD. Utilizando o upscaling, dá pra gente dar uma salvada. A 9060 XT faz média de 132 e mínima de 111, e a 5060 Ti faz média de 90 e mínima de 67. Continua bem ruim a performance, mas fazendo um upscaling, ela tá renderizando numa resolução menor, então dá uma sobrada de VRAM, ele consegue pelo menos sair do desespero. Mas perceba que a mínima é basicamente a mesma e a média sobe muito pouco. Então dá pra jogar nas duas placas, mas tem esse probleminha. E tem outra coisinha que às vezes não aparece no teste pra vocês aí, que não mostra as tabelas, que é o swap de texturas. Isso acontece em alguns jogos quando falta VRAM e aí o sistema começa a emprestar a memória e aí se perde a textura. O próprio jogo, como uma defesa, fala assim, bota qualquer porcaria no lugar aí e fica essa textura horrorosa aí. Você nem sabia que você deveria ter uma textura boa naquela parte, mas saiba que se a sua placa não tem VRAM suficiente, você deveria ter a textura boa. Essa, não essa. E voltando aqui com o upscaling, fica ainda pior a diferença, né? Então a diferença vai lá para casa dos 66% da mínima e 47% da média. Mas para as médias dos testes, a gente não contabiliza Ray Tracing, DLSS, nada. Aqui é só rasterização. Para rasterização, ou seja, para renderização tradicional, as duas placas têm basicamente a mesma performance. Dá uma diferença de 8
8% na mínima em favor da 9060 XT e só 3% na média. Curioso, né? A gente também testou, obviamente, em Ray Tracing, nos 3 jogos que a gente pegou aqui para ter uma noção de como que é a performance. É claro que você precisaria abranger muito mais jogos, mas pra gente ter uma base aqui, deu uma média de 43, mínima de 35 para 9060 XT e média de 46 e mínima de 35 para 5060 Ti. Em relação a consumo, como é que fica essas duas placas? A gente tem uma diferença pequena ali de TDP, mas aqui o consumo total do sistema, né, ficou em 334 watts com a 9060 XT e 314 com a 5060 Ti. Em relação à temperatura, as duas placas não se comparam diretamente, são sistemas completamente diferentes, mas só para vocês terem uma ideia, o pico aqui rodando o Cyberpunk no nosso benchmark foi 48 graus contra 68 graus. Em relação a nível de ruído, essas coisas são bem silenciosas as duas placas, vai mais do gerenciamento de fã e de projeto e tudo mais. Mas eu tenho certeza que você ficou curioso, falou assim, pô, mas aí falaram que a 9060 XT é muito melhor, cadê esse muito melhor que eu não tô vendo? Aí é basicamente a mesma coisa, por que eu vou pagar mais para pegar um modelo de 16 GB se o modelo de 8 GB está dando conta? Bom, se você não ficou convencido com o que eu mostrei para você, lembrando que a gente não mudou aqui a nossa plataforma de teste, teve gente que falou assim, mas por que vocês não colocaram os jogos que faz diferença em Quad HD ou que faz diferença o uso de VRAM? Porque a gente sempre usa o mesmo conjunto de jogos. E isso serve para você ter uma amostragem de várias engines rodando, vários jogos diferentes, gêneros diferentes. Do mesmo jeito que eu posso fazer um teste só para prejudicar um modelo de 8 GB e mostrar, olha só como é horrível de 8 GB, eu posso fazer para também mostrar que ele é muito bom, ou seja, pegar jogos que rodam muito bem com 8 GB. Aqui a gente fez um mix. Então vocês viram que tem casos que é muito ruim e tem casos que não faz diferença nenhuma, porque 8 GB ainda é suficiente. Mas essas placas, elas não são pensadas para Full HD, elas são vendidas como soluções para Quad HD. E eu ainda acho que rapidamente elas vão virar placas para Full HD, principalmente a 9060 XT, a 5060 de 8 GB, para mim são placas para Full HD, 8 GB para Quad HD. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês alguns casos onde faz bastante diferença. Mesmo em Full HD já tem, mas em Quad HD fica mais evidente. Cyberpunk 2077 em Quad HD, a diferença das duas placas é de 21% na média e 18% na mínima. Lembra que elas tinham a mesma performance e lembra que isso aqui é o preset Ultra sem Ray Tracing. Mesmo assim a diferença já é bem grande. Se a gente utilizar o preset Ray Tracing Ultra, que dá para rodar no 9060 XT, claro que você não vai querer rodar 29 FPS, mas só para vocês terem uma noção da diferença de performance, dá 150% de diferença na mínima e 61% na média. Tudo isso porque falta VRAM na placa em Quad HD. E aí, utilizando o upscaling, você vê como é que dá uma salvada, porque tem alguns presets que até dá para rodar em Full HD. E aí, como você bota o DLSS e o FSR no modo qualidade, a 5060 tem um fôlegozinho a mais. E aí, ela até consegue rodar aqui mais ou menos próximo na média, mas a mínima ela cai muito, 45% de diferença na mínima. Então, você vai ter uma experiência bem ruim mesmo. E as mínimas são muito importantes. Ah, é importante a média. Não, a mínima é muito importante. E aí, você vê que o Multi-Frame Generation, ou Frame Generation, ele esconde bastante disso, porque ele mostra que você fala, pô, mas tá dando 85 FPS, ainda é FPS suficiente, mas é que não é performance, é só fluidez, e a fluidez não vai ser tão boa, principalmente com essas mínimas ruins. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, mostrando aqui em Quad HD, rodando no preset Ultra, 36 de média, 27 de mínima. Claro, você não vai querer essa performance, mas só pra vocês terem uma ideia, no mesmo cenário, 31 de média, 21 de mínima. 27 de mínima é jogável, 36 FPS é jogável, agora 31 de média é ok, mas 21 de mínima é muito ruim, e a diferença na mínima dá 29%, 16% na média. Se você utilizar o Ray Tracing, então a coisa piora, porque daí faz média de 30, mínima de 22, e média de 25 e mínima de 14. A experiência é ruim nas duas, mas a diferença é de 57% na mínima. Utilizando o DLSS, de novo, você diminui a resolução, dá uma salvada, mas ainda fica 14% de diferença na mínima. Você pode utilizar o Frame Generation, mas de novo, você vai sair ali de 44, 45 FPS, vai para casa dos 60 FPS na 5060 Ti, e acredite, não vai ser uma experiência muito boa, e na 9060 XT 79 FPS. Também não é excelente, mas já é melhor do que a experiência que você vai ter ali, pelo menos 25% melhor. Horizon Forbidden West, se já era ruim em Full HD, imagine em Quad HD. Não precisa imaginar, eu mostro pra vocês, 77 de média, 69 de mínima, ou seja, perfeitamente jogável na 9060 XT, 36 de média, 26 de mínima na 5060 Ti de 8 GB. É uma diferença de 165% na mínima e 114% na média. 114% na média. E olha, não tem DLSS e FSR que faz diferença, inclusive piora de novo, 26 de média, 16 de mínima, é a diferença da, sei lá, 438% na mínima e 277 na média. É simplesmente não dá. E aqui não tem frame generation que faça milagre, inclusive dá 35 frames ali, não tem nem espaço para criar frame para colocar aqui no meio contra 152. Que coisa horrorosa! Indiana Jones, como eu falei para vocês, não roda nesse preset no modelo de 8 GB. E não é só nesse, é em nenhum modelo de 8 GB, tá? Mas a 9060 X tem Quad HD, ela faz média de 65
45 e mínima de 59. Se a gente colocar o Ray Tracing no médio, ela faz média de 22 e mínima de 18, que é horroroso, mas pelo menos roda. E se você utilizar o DLSS, pelo menos é por causa dos 30 FPS de média, 25 de mínima, que é experiência console. Não é o melhor, mas já é 100% mais do que faz a 5068 GB, porque basicamente roda. The Last of Us, então, piora, né? Porque se já era ruim em Full HD, em Quad HD fica muito pior. 47 de média, 30 de mínima na 5060 Ti, contra uma média de 78 e mínima de 67, ou seja, é uma placa viável para Quad HD. 123% na mínima, 66% na média. E não tem muito milagre. Se você ligar o upscaling, como vai cair para uma resolução mais próxima do Full HD, você consegue rodar 66 aqui de média, 46 de mínima, contra 101 de média, 86 de mínima. E aqui tá a média dos jogos em Quad HD. Se você olhar, a diferença não é tão grande. Mas ainda assim, é 18% nas mínimas e 8% nas médias. Parece jogável. Você fala assim, a diferença não é tão grande assim, né? Só 8% com 18% no pior dos cenários. Mas são esses casos específicos que acabam pontuando e mostrando pra gente que essa média, ou esses números, assim, eles não conseguem contar a história toda. Ele tem toda a razão. Mas o que tem a ver? Se eu tô comprando uma placa pra Full HD, eu lá quero saber de Quad HD, o importante pra mim é Full HD, eu quero que rode meus jogos aí, 8 GB é suficiente, e eu vou defender porque é mais barata. Então se é mais barata, eu vou comprar ela e acabou. Bom, na verdade ela nem é mais barata, né? Porque a 5060 Ti de 8 GB não é mais barata. A 9060 XT de 8 GB é que é. Em alguns momentos até a 9060 XT de 16 GB acaba ficando mais barato, dependendo de como tá a oscilação de preço. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a 5060 Ti de 8 GB, ela tá levemente mais barata do que uma 9060 XT. Eu não vou falar preço, porque preço acaba oscilando e tal, mas eu não vou botar o valor que ela deveria custar, mas pra vocês terem uma ideia, no próximo do lançamento, 3.250 contra 3.000 reais. É mais ou menos o que você viu, ou seja, uma diferença de 250 reais. Não é uma diferença tão grande percentualmente, em dinheiro é. E aí você fala assim, pô, mas no fim das contas, tá 5060 Ti, em alguns jogos sai igual ou até melhor. E é verdade. E custa menos. E isso também é verdade. E voltando pro Quad HD, por que eu quero saber de Quad HD se eu vou jogar em Full HD? Porque a resolução mais alta, ela também dá uma visão pra gente de como que vai ser a longo prazo a vida dessa placa. A não ser que você vai jogar só pra esportes, pra jogos muito leves, e você não se importe em ficar baixando a qualidade das texturas ou diminuindo ali o preset do jogo, dá pra você comprar um modelo de 8 GB e dá pra ser feliz. Inclusive qualquer modelo de 8 GB. A gente não sabe até quando que só baixando pra médio ou diminuindo textura vai aguentar, mas a verdade é que a GPU é a mesma. Então não adianta eu ficar fazendo propaganda pra vocês, não, porque olha, o modelo de 8 GB, ele é maléfico. Eu acho ele realmente prejudicial, porque nesse preço, essa placa nem deveria existir. Quem deveria estar aqui era o modelo de 16 GB. E no preço da 9060 XT de 16 GB não tinha que ter nada, porque ela tinha que ter o preço da 9060 XT de 8 GB. Mas isso é no mundo perfeito, que não existe. No nosso mundo, o que tem são essas duas placas. E realmente a diferença é muito pequena, mas nos próximos lançamentos, o Quad HD já dá pra você ter uma noção, porque, ai não, é mal otimizado o jogo. Não é só mal otimizado, claro que tem jogo mal otimizado, mas a questão é, a utilização de VRAM, ela precisa aumentar para que você consiga colocar mais informações. Não é à toa que tá aumentando, porque os próprios consoles estão aumentando a quantidade de VRAM e muitos jogos são portados de lá, por isso que a gente vê uma alta utilização de VRAM e 8 GB já tá pouco. Então o modelo de 16 GB naturalmente vai envelhecer melhor, o que significa que ele vai conseguir rodar jogos com uma qualidade mais elevada por um tempo mais prolongado. Dá para sobreviver com o modelo de 8 GB, sim, com certeza, não é o fim do mundo, mas você vai ter que fazer essas concessões. Vocês viram que não faz muito sentido, porque tem situações em que a placa consegue rodar e só não roda porque não tem VRAM, e fica muito evidente. E ainda tem um alerta muito importante, se você ficou até aqui, inclusive deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho, porque esse é muito importante. Se você vai utilizar sistemas mais antigos, dá para você utilizar com essa versão do PC Express, sem problema. Claro, vai ter uma limitação ali por conta da versão e por conta da largura de banda. Mas o grande problema é que jogos que exigem mais VRAM, seja agora, do futuro, para Full HD ou Quad HD, acredite, em Full HD também vão exigir mais, que já tem alguns que fazem isso. Quando você coloca uma placa de 8 GB no seu sistema, o que vai acontecer é que com uma maior frequência vai haver um swap de memória, ou seja, ela vai emprestar a memória do seu sistema, que é a memória RAM, que é mais lenta. Aqui a gente testou com o 9800X3D DDR5 6000 MT, ou seja, um processador rápido, com lanes suficientes e com uma memória rápida. Imagina você agora colocando aí no seu Ryzen 3600, no seu 5600, tentando fazer esse mesmo swap de memória. O processador é mais lento, as lanes são insuficientes e a memória é muito mais lenta, mas muito mais lenta. A DDR5 já é muito mais lento do que a memória que está na sua placa de vídeo, por isso que você perde performance. Imagina então DDR4, ou seja, não é que não dá para usar, não é que não vai acontecer, que com 8 GB vai acontecer um swap de memória que com o modelo de 16 GB não vai acontecer. Então você consegue usar em sistemas mais antigos, esse aqui também, mas você vai ter que limitar bem mais a performance, ou de repente para as pessoas que nunca assistiram esse vídeo, eles nem vão saber, tá perdendo performance e não conseguem entender por que no meu teste tá rodando bem e no PC dele tá rodando mal.
Então, claro, dependendo da situação, até compensa pegar uma placa dessa. Se tiver mais barato, assim, entregar o que você precisa, se enquadrar dentro do seu orçamento, se você tiver um limite, não puder pagar mais. Agora, sinceramente, por uma diferença na casa dos 4, 5%, 10% para você ter o dobro de VRAM e para vocês verem que em alguns casos ali ter, sei lá, talvez até 50, 150, 200% mais performance, eu acho que vale a pena. E vocês, o que vocês acham? Vocês fariam esse sacrifício? Vocês iriam pro lado da AMD ou vocês não abrem mão de pegar RTX? Ou você iria na mais cara ainda e pegaria uma 5060 Ti de 16 GB? Tem os testes aqui no canal, confere lá, ficou em dúvida. Aliás, diga aí se vocês querem ver, por exemplo, o modelo de 8 GB da 9060 XT, ele é mais barato do que a 5060 Ti. Como é que será que se sai? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.